Como identificar o dano moral e o mero aborrecimento? Lição prática jurídica de número 83, de um total de 365. Seja muito bem-vindo para mais esse conteúdo jurídico prático, onde eu vou mostrar aqui, nesse áudio, aspectos importantes sobre o dano moral, principalmente como caracterizar a diferença entre o dano moral e o mero aborrecimento. Bom, como você sabe, todos os dias eu tenho esse compromisso de trazer um áudio com uma lição prática que vai levar você a obter sucesso na defesa do executado ou vencer o processo de conhecimento. Hoje vamos falar sobre o direito material, vamos falar sobre a caracterização do dano moral. E aqui eu queria chamar a atenção para alguns aspectos importantes relacionados ao dano moral. O primeiro, é claro, o dano moral, ele é um dano de conteúdo extrapatrimonial, né? Ele não tem conteúdo patrimonial. O dano moral, ele está no grupo dos danos existenciais, danos relacionados à própria personalidade, né? O direito de personalidade aqui é violado. E esse direito de personalidade são os direitos inatos que protegem a existência humana. Esses direitos da personalidade não são aferíveis economicamente. Por isso que esse dano é caracterizado como sendo um dano extra patrimonial. O que é dano moral? Dano moral é a violação de um direito da personalidade, concretamente merecedor de tutela, de proteção. Dano moral está associado diretamente à violação de um direito da personalidade. Direito da personalidade são aqueles inerentes à pessoa humana, à sua dignidade, né? A teoria dos direitos inatos da pessoa, direitos originários, que possibilitam a atuação na defesa da própria pessoa, considerada em seus múltiplos aspectos. São direitos da personalidade aqueles atributos físicos, psíquicos e morais representados no Código Civil entre os artigos 11 a 22, como, por exemplo, o direito à vida, o direito à integridade física, psíquica, intelectual, o direito ao nome, à honra, o direito às suas orientações, opções sexuais, religiosas, políticas, a intimidade, vida privada, a identidade social, a imagem, enfim, nós temos, claro, um rol exemplificativo quanto aos direitos da personalidade. E o dano moral caracteriza quando esse direito da personalidade é violado, lesão a um interesse existencial, concretamente merecedor de tutela, porque nem toda violação ao direito da personalidade configura dano moral, como veremos daqui a pouco. Muito bem, um aspecto prático importante. Na causa de pedir, o autor deve descrever qual foi o direito da personalidade atingido que justifica a compensação por dano moral. E muitas vezes isso não está descrito na petição inicial. Não se afirma qual o direito da personalidade violado e em qual intensidade. E isso demanda, muitas vezes, inclusive, emenda da petição inicial. Mas a questão que surge agora é: como eu identifico a diferença entre dano moral e mero aborrecimento? Bom, a questão aqui é relacionada à intensidade. Tanto o dano moral quanto o mero aborrecimento, ambos, a vítima tem o seu direito da personalidade violado. Só que se eu pegar aquela situação violadora do direito da personalidade e comparar essa situação com aquilo que é suportado pelo homem médio, pelo homem padrão, segundo as regras das máximas de experiência, segundo aquilo que comumente acontece, eu preciso identificar qual é o grau da intensidade dessa violação do direito da personalidade. Se o homem médio suporta,
aquela violação do direito da personalidade, aquilo é suportado por todos diante de um juízo de comparação, isso é mero aborrecimento. Agora, se aquele ato violador do direito da personalidade não é suportado por todos, se aquilo é levado às consequências, né, judiciais de ser compensado como um dano moral, aí a intensidade é maior, não é suportado por todos. Aí isso configura dano moral. Vou dar um exemplo. Travamento de porta giratória em bancos. Essa conduta configura dano moral? Vamos analisar num juízo comparativo com o homem médio. O homem médio, o homem padrão que passa por essa situação, ele suporta a intensidade da violação do seu direito de personalidade ou não? Ou isso causa um dano moral em relação a todos? Bom, essa situação ela é suportada pelo homem médio. Não são todos que têm uma porta giratória travada no banco que ingressarão por esse simples fato com uma ação judicial para ser indenizado por dano moral. Aqui é mero aborrecimento. Um xingamento no trânsito. Imagine que o seu cliente tirou o espaço do trânsito do motoqueiro, o motoqueiro desviou e evitou o acidente. Só que esse motoqueiro, ao se aproximar do seu cliente, desferiu vários xingamentos em relação ao seu cliente, ofendendo a honra do seu cliente. Isso configura dano moral? Xingamento no trânsito. Vamos comparar essa situação com aquilo que é suportado pelo homem médio ou não. Um juízo de comparação com um homem médio. Essa conduta, xingamento no trânsito, é suportada por todos ou não? A intensidade do ato faz com que aquilo que comumente acontece é suportado por todos. Então, isso é mero aborrecimento. Agora, é claro, se isso extrapola para as vias de fato, se isso extrapola para uma situação mais intensa, isso pode configurar dano moral. A porta giratória, em regra, não configura dano moral quando trava num banco. Mas se travou 10 vezes, se o segurança do banco fez o seu cliente tirar a camisa, ele foi ali analisado, vistoriado pelo segurança na frente de todos, ficou constrangido, ficou submetido a uma situação mais drástica, o grau da intensidade subiu, aí já não é suportado por todos, aí é dano moral. Então é dessa forma que nós analisamos a caracterização do dano moral. Ele é analisado à luz do caso concreto, levando em conta as circunstâncias e especificidades da própria vítima. A situação fática não pode ser irrelevante, né? Representativa de pequenos incômodos ou contrariedade em desfavor da vítima em razão de uma sensibilidade anômala. Isso aqui é, claro, mero aborrecimento. O critério aqui é o critério da lógica do razoável, né? O juiz vai analisar as circunstâncias levadas em consideração naquele caso concreto diante daquela vítima. Muito bem. Aqui está, portanto, a diferença entre dano moral e mero aborrecimento. Um outro ponto importante em relação ao dano moral é a sua fixação do valor. E para isso o STJ já estabeleceu parâmetros, né? Parâmetros mínimos e máximos naquilo que convencionou-se a chamar critério bifásico. A primeira fase da fixação do dano moral é aquela em que o juiz estabelece qual foi o interesse jurídico lesado e, com base em casos semelhantes daquele tribunal, o juiz escala o valor máximo e mínimo da condenação. Então, vamos imaginar que, no caso concreto, a violação do direito da personalidade foi a violação da integridade física da vítima do dano. Ela teve uma fratura no tornozelo, é um motoqueiro e teve uma fratura no tornozelo. Bom, qual é o parâmetro fixado pelo tribunal de indenizações, de compensações por dano moral para quem tem uma fratura do tornozelo? O tribunal fixa as indenizações, as compensações por dano moral entre, sei lá, estou dando um exemplo aqui, entre 20 e 50 mil reais. Bom, então nós estabelecemos os parâmetros, as escalas mínimas e máximas relacionadas a casos semelhantes. Essa é a primeira fase
da fixação do dano moral. E a segunda fase, o juiz vai observar as circunstâncias específicas do caso concreto. O juiz olha para a vítima. Qual foi a gravidade do fato e as consequências para a pessoa da vítima? Qual foi a intensidade das condutas das partes? Como que essa fratura do tornozelo repercutiu na vida da vítima? Qual foi a modificação da sua qualidade de vida? Tudo isso interfere na fixação da segunda fase, agora em relação ao valor do dano moral. Nós vamos analisar sobre o ponto de vista das consequências do dano na vida, na qualidade de vida da vítima. Ela passou por inúmeras fisioterapias, ela ficou sem trabalhar, antes ela praticava esportes, agora ela não pratica mais, antes ela não tinha dor, agora ela tem dor. Qual é o nível de intensidade dessa dor? Como que isso tudo alterou a sua qualidade de vida? Claro, você tem que descrever isso também na petição inicial, na causa de pedir. É muito importante, porque são parâmetros aqui para que o juiz possa arbitrar o valor do dano moral no caso concreto de forma razoável, de forma proporcional ao próprio prejuízo moral sofrido pela vítima. Qual foi o desequilíbrio que o ato ilícito causou na vida da vítima? Não existe aqui, um padrão. Nós precisamos analisar as circunstâncias do caso concreto e as circunstâncias daquela vítima. A fratura de um tornozelo de uma pessoa que pratica esportes, que é ativa, repercute na qualidade de vida dessa pessoa diferente em relação a uma outra que é sedentária e não pratica atividade física. Qual é o grau de irreversibilidade da lesão? Como que isso afetou o dia a dia da pessoa? Qual foi o grau de modificação do projeto de vida dela? Qual foi o grau de intensidade da dor, do sofrimento? Quais foram as perdas afetivas, sociais que ela teve? Nós vamos analisar isso baseado nas circunstâncias do caso concreto. Isso tem que estar descrito na petição inicial. E tem que, claro, ser objeto de prova por parte do autor. Por quê? Porque vai fundamentar um dano moral, uma compensação do dano moral, condizente com a situação específica do caso concreto. Infelizmente, na nossa prática jurídica, muitas vezes as petições iniciais, as causas de pedir, não têm esse cuidado necessário para descrever qual foi esse desequilíbrio que o dano moral causou na vida da vítima, do autor da ação de indenização. Prestem atenção nisso, para que a sua prática jurídica seja cada vez mais de sucesso. Até a nossa próxima lição prática jurídica do dia. Valeu, pessoal!